Os 9 criminosos usam roupas que parecem de agentes da PF. O alvo é este avião, com 30 milhões de reais da Caixa Econômica Federal. No ano passado, o Brasil foi abalado pelo maior assalto já registrado no Rio Grande do Sul. Um crime digno de cinema, com um plano ousado, perseguições intensas, milhões de reais roubados e um desfecho trágico, marcado por mortes. Uma história surreal, que chocou o país. Nesse vídeo a gente vai conferir os detalhes desse que foi o maior assalto que já ocorreu lá no Rio Grande do Sul. Esse seria, talvez, o verdadeiro Happy Nation. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Para quem não sabe, existe um meme, né, da musiquinha Happy Nation de criminosos, né, estelionatários, seja lá o que você queira chamar, tendo sucesso, relativo sucesso em algum plano, tá? E esse é um desses casos, né, de Happy Nation. Bom, alguns roubos que acontecem pelo Brasil e pelo mundo, né, acaba deixando a gente bem surpreso, bem perplexo, para dizer o mínimo, né? Seja pela falta de noção dos criminosos ou pela inteligência surpreendente dos planos, né? E o assalto que aconteceu no ano passado em Caxias do Sul definitivamente se encaixa na segunda categoria. O esquema elaborado pelos bandidos foi digno de um roteiro de Hollywood. O assalto. O crime aconteceu no dia 19 de junho de 2024. 9 criminosos tiveram a ousadia de se vestirem como policiais federais. E não é só isso, né? Eles conseguiram ainda mais 2 viaturas, né? Ou pelo menos caracterizados como viaturas, né? Eles foram até mesmo ao aeroporto, mais precisamente aí a pista de pousos e decolagem em Caxias do Sul. 19 de junho, 7h27 da noite. 2 viaturas caracterizadas como se fossem da Polícia Federal chegam ao portão do terminal. Uma funcionária abre e logo vira a primeira refém. Os bandidos aí estavam armados com fuzis e metralhadoras .50. Quando eles chegaram, a funcionária que abriu o portão, né, achando que se tratava da Polícia Federal, abriu o portão para os bandidos aí, ela foi a primeira vítima, foi a primeira a rodar e acabou se tornando refém, né? Bom, quando aconteceu o assalto aí, o Aeroporto Internacional de Porto Alegre estava interditado por conta das enchentes. E por isso, Caxias aí se tornou o principal meio aéreo do estado. Os criminosos entraram e foram até a pista de pousos e decolagens mirando o avião que trazia nada menos do que 30 milhões de reais da Caixa Econômica Federal. O alvo é este avião, com 30 milhões de reais da Caixa Econômica Federal. Carros fortes se aproximam para transferir o dinheiro. E a quadrilha age. Foi quando os carros fortes, né, eles foram ali para poder fazer aquela transferência do dinheiro, né, tudo certinho, que eles entraram em ação para poder executar o crime que seria perfeito. Os bandidos estão armados com fuzis e metralhadoras .50 e trocam tiros com os vigilantes da empresa transportadora de valores. Houve trocação de tiros com os vigilantes aí da empresa da transportadora, né? E imagens mostraram aí como o avião e o carro forte ficaram após os disparos. Então essa coisa foi bem feia. Enquanto rolava a troca de tiro, um dos membros aí do grupo fez de refém uma outra funcionária que estava chegando ali também no portão do aeroporto. Um detalhe importante é que eles tinham muita calma. Um deles até falou uma hora assim, pô, meu fuzil tá travando aqui, me empresta .50. A troca de tiros foi bastante intensa, durou aí mais de 10 minutos, levando a óbito um dos meliantes, que se chamava Guilherme. Um dos bandidos mortos é Guilherme Costa Ambrósio. Na casa dele, os policiais encontraram roupas falsas da Polícia Federal e 2 metralhadoras .50. Só que mesmo com a perda, conseguiram colocar o dinheiro em 2 caminhonetes. Durante aí o confronto principal, se a gente pode dizer assim, né? Uma outra treta começou aí com a chegada da Brigada Militar. Nesse outro tiroteio aí rolando aí também, né, o Fabiano Oliveira, que era sargento, foi baleado por um dos disparos, né, de fuzil dos criminosos e também acabou morrendo. Cada momento mais tiro e o temor também. Era que eles fossem nos levar junto, alguma coisa assim. No confronto, outro assaltante também foi morto, o Silvio Wilton da Costa. Mas mesmo assim, né, mesmo 2 meliantes aí tendo sido mortos, 2 bandidos aí criminosos, eles conseguiram fugir. A fuga.
Para conseguir fugir do cerco policial, o grupo utilizou uma van adaptada. Eles primeiro abandonaram os carros no distrito de Galópolis, em Caxias, e trocaram por um veículo com placas clonadas para que tivessem uma faixa com a indicação de que a van era escolar. Assim conseguiram então escapar com os fuzis e os malotes que junto somavam ali o valor de 14 milhões de reais. No total, 13 carros foram usados, como caminhonete Santa Fé blindada, com o logotipo falso da PF. E aí, no final de tudo, né, eles conseguiram fugir só com 14 milhões de reais, porque uma das caminhonetes, que tinha ali mais 15 milhões, foi deixada durante a fuga, porque o responsável por ela era justamente o Silvio Wilton, que acabou morrendo, né? Caso contrário, o prejuízo tinha sido ainda maior. As investigações. Contando o plano do roubo, a execução e a fuga, os miseráveis aí usaram 3 sítios, um na área rural da cidade, no interior ali, chamada Igrejinha, um em Riozinho e outro em Alto Feliz, além de 2 casas, uma na Vila Tupã, em Alvorada, e outra no bairro Monte Verde, em Farroupilha. De acordo com as investigações, o crime teria sido uma parceria entre o PCC e a facção gaúcha chamada de Bala na Cara, já que pelo menos aí 5 membros da facção de São Paulo teriam ido para o sul para poder participar do crime, fora que já haviam participado aí de pelo menos 23 ataques a empresas de transporte de valores, ou seja, já eram bandidos experientes. Eles fariam parte então da facção de bateria de assaltos, da parte de bateria de assaltos, né, que é um grupo pequeno dentro da FAC com bandidos especializados em roubos. Quando aconteceu o assalto aí digno de filme, todos que saíram com vida conseguiram fugir. Porém, os caras saíram ali com 14 milhões no bolso e as investigações foram a fundo então até conseguir identificar os responsáveis. 70 dias após o crime, 13 pessoas que estariam ligadas ao assalto já estavam presas preventivamente, com todas aí se tornando réus em setembro. Ao todo, 19 pessoas foram denunciadas pelo MP. E pelas últimas notícias, a expectativa é que a audiência de instrução da ação penal deva acontecer ainda no primeiro semestre de 2025. Trabalharam na denúncia e no processo os membros do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, e mais o procurador natural do caso, com base na investigação da Polícia Federal. Alguns dos presos teriam sido aí o gordão do PCC, que foi reconhecido aí pelos sapatênis que usava, é mole? Já Diego Rodrigues Andrade, o gordão, que está preso, foi identificado por um motivo inusitado. Repare no tênis que ele usava no assalto de Caxias. É o mesmo modelo usado em assaltos anteriores em Minas Gerais, São Paulo e no Paraná. O Jurandir, também do PCC, que seria então especialista em explosivos, ele também foi reconhecido e ele foi por conta do braço dele machucado, que já era machucado de uma explosão, decorrente de uma explosão de um outro crime. De acordo com a polícia, os mandantes seriam então o Guilherme Costa Ambrósio, que morreu durante a troca de tiros, sendo ele então o elo entre as duas facções. O Adriano Pereira de Souza, também conhecido como Cigano, que é um dos líderes do PCC em Guarulhos, e o Diego Moacir Jung, que seria aí o Dieguinho, que é condenado a 48 anos de prisão com passagens em 10 assaltos a banco desde 2003, inclusive com o uso de metralhadora. Cigano e Dieguinho estão presos. O sargento Fabiano Oliveira, que foi morto durante a ação, ele recebeu uma homenagem aí então dos colegas de trabalho. Até o fim de setembro do ano passado, 19 contas bancárias teriam sido sequestradas a pedido da PF e 70 mil reais teriam sido recuperados, o que é muito pouco, né, no tanto de que foi roubado. Então, pelo tamanho do crime, as autoridades provavelmente ainda estão trabalhando, né, no caso. Afinal de contas, esse foi o maior assalto já cometido no Rio Grande do Sul e tem muitos milhões ainda nas mãos do crime organizado. Mas aí, você conhecia essa história aí de assalto de cinema? Um dos maiores Rap Nation aí do país? Tem algum outro assalto tão emblemático quanto? Comenta aqui que a gente traz a história também. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal. Até o próximo. Tchau!